Boa noite, hoje dia 307 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano. E só mais alguns vídeos, né? 2 meses, pouco menos, de uma perspectiva, de uma filosofia, de um registro da minha linha do tempo. Uma cápsula do tempo pessoal, né? Pro meu eu do futuro, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Depois fazer uma retrospectiva e ver o tanto que você mudou, o que você estava passando e quanto que você evoluiu de maturidade e passou a enxergar a realidade de forma mais complexa, de entender e compreender formas que talvez não tenha tanto sentido agora, mas que no futuro tenha, mas que está servindo como um aprendizado constante, né? Acho que já fiz um vídeo sobre estresse, né? Mas não é estresse a palavra. Dia 167, né? Nem lembro o que foi falado, talvez esse seja estresse 2. Mas é mais um sentimento, uma ideia de percepção que muitas variáveis estão se desencontrando e tendo que resolver vários pontos e conversa de forma estratégica, que o sentimento é uma angústia, né? Talvez uma percepção que muitas opiniões se divergem e o sentimento de querer achar, né? Essa convergência para satisfação comum, né? Não sei nem como definiria esse estado, né? Mas não mais associado com demandas, mas muito situações caóticas e questões de opiniões de divergência com relação de consciência de mundo, esse estresse ocasionado por questões não só financeiras, mas emocionais, não só nesse sentido como um todo, e talvez tenha um sentimento de que o estresse econômico transparece, o cachorro do vizinho, transparece esse estresse coletivo, né? Então, de certa forma, parece que é um descompasso, né? Um certo estado de caos adentrando. Esse estresse está mais associado também à complexidade de forçar, né? Sair de um estado comum, não só de consciência, mas de economia, ou acordos, ou até mesmo de revelações de ideias e percepção de uma realidade, né? Então, quando se tem muitos dados, muitas informações, talvez seria um estado também de complexidade cognitiva, né? Em que várias informações, pontos de vista e variáveis precisam ser processados e reorganizados e integrados, né? Para que tenha uma resposta de fato coerente, né? Então, a mente meio que se esforça para criar uma certa coerência, e isso que é perigoso, né? Porque essa coerência, muitas vezes adotada pelo ego, é uma coerência que mais se alinha e diz respeito aos seus desejos e aos seus anseios, né? Daquilo que você acredita e tem a convicção, né? Então, por isso que fazer sempre o exercício de olhar de um lado em que não esteja voltado às suas crenças, então sempre para um lado oposto nessa dualidade, né? De compreender a realidade. É uma forma de entender e compreender do porquê é coerente, né? Seguir um ponto de vista, né? E não outro, né? Nessa coerência de informações. Sei que talvez no campo social pode ser escrito como um processo de até mesmo de negociação, né? Coletiva, onde essa busca de divergências que precisam de fato se alinhar até chegar a um denominador comum que satisfaça a maioria. Em muitos casos é algo que de fato é muito complexo atender todos os desejos e as necessidades, mas que no fundo, no capitalismo, na economia como estão se desenvolvidos, muitos dos problemas se resolvem na questão financeira, mas tem questões psicológicas, sentimentos e questões do espírito que não há estresse que possa fazer com que mude esse ponto de vista, né? Se não partir da pessoa, né? Então, acredito que não seria dinheiro que resolveria, né?
é até um fator de que poderia gerar muito mais estresse, né? Se não tiver coerente na parte espiritual, né? Então talvez seria uma forma de tentar racionalmente convergir várias crenças, né? Diferentes opiniões para uma opinião comum, né? E isso faz com que tenha um sentimento de gerar síntese, né? E aprendizado, né? Então, em resumo, se o peso dessas variáveis for maior que a capacidade de integrá-las, chamamos isso de fato de estresse, né? Porque não conseguimos lidar com as variáveis de forma racional, né? Então, não sei se chega a nível de estresse no dia de hoje, né? Então, se conseguimos de fato organizar de forma coerente, alinhar e gerar sentido diante das variáveis de cada opinião, podemos chamar de complexidade integrada e negociação de sentido, né? Ou até mesmo de sabedoria na prática em ação, né? Que é esse estado de encontrar a satisfação da glória coletiva, né? Em diferentes opiniões e perspectivas e ações, né? É aquilo, né? Cada pessoa no seu devido lugar, buscando a sua realização, o seu entendimento e compreensão da realidade. É tão difícil estar devoto a isso se não sanar ou acabar, sei lá, as dores das pessoas. Não sei como poderia ser chamado esse sentimento. E acho que agora está se iniciando um grande processo de estresse na economia, né? Deveria dizer que de fato se iniciaria a partir de amanhã e vai se desenrolando até março do ano que vem. E que a partir do ano que vem o estresse vai ser muito maior, né? A partir do meio do ano que vem pra frente. E que nesse estresse eu tenha sabedoria e discernimento de tomar ações diante das variáveis e as possibilidades que estão à minha frente, para que não só alivie as minhas dores, mas aliviar as dores daqueles que estão próximos de mim é o objetivo central, né, da minha busca. Que isso seja um registro, né, pro meu eu do futuro. Espero que 5 anos aí na frente, ou você teve tanto estresse que desprendeu da percepção da realidade racional, pondo em ação e na prática com sabedoria, mas claro que esse é um dos lados, né, mais negativo. Ou de fato você está realizado e atingiu muita parte dos seus objetivos, e agora os objetivos mudaram e ficaram mais complexos, e talvez na minha visão de agora, do passado, eu não suportaria isso, porque você aí no futuro lidou com todos esses estresses de agora como forma de treinamento e adaptação de resolução de problemas sob pressão e complexidade das decisões e escolhas de alguns dos seres humanos, né? Que você também é ser humano. Todo mundo erra, e eu sei que muitas das minhas decisões pra frente tem que ser minimizada ao máximo os erros, né? E por isso que estar sempre buscando perspectiva diferente daquelas pessoas que já conhecem mais do que eu naquela decisão que eu poderia tomar é uma forma de aliviar um pouco esse estresse, né? Então, confiar, conectar e se abrir, né? E confiar nas pessoas que conseguem entender e compreender diferentes áreas é uma forma de ter uma síntese mais integrada e mais sucinta para tomar uma decisão coerente com relação não só ao seu presente, mas também como uma forma de integrar o passado e aperfeiçoar e aprimorar o futuro. E é isso, obrigado. Aqui eu vou ter que ir. Obrigado, meu eu do futuro. E até amanhã, no episódio 308.